Capítulo 4. Descansar. A arte de não fazer nada. Jerry Svale é um cirurgião oftalmológico que tentou fazer tudo. Durante muito tempo. A esposa recorda que ele ficava sentado, com a cabeça nas mãos e dizia: "Não posso fazer tudo, não posso fazer tudo." Mas depois ele se levantava e declarava: "Eu tenho que fazer tudo." E tentava desesperadamente se forçar a trabalhar. Mas, aos 56 anos, porém, ele começou a ter alguns problemas de saúde, como uma urticária nas mãos que ameaçava por fim a carreira cirúrgica. Ele sabia que precisava ir ao dermatologista, mas estava tão ocupado no trabalho que não conseguia abrir espaço na agenda para marcar uma consulta. Finalmente, durante uma longa viagem de carro com a esposa, ele percebeu que o espaço para se tratar não apareceria magicamente em sua vida. Ele teria que criar espaço. Ou seja, pela primeira vez em muito tempo, cuidar de si precisaria prevalecer sobre cuidar dos pacientes. Assim, junto da esposa, ele estabeleceu algumas mudanças. Disse a todo mundo no consultório que precisaria reduzir as horas de trabalho, e eles o apoiaram. Na igreja foi mais difícil. Mas, com a nova percepção de que realmente não poderia servir bem aos outros em seu estado de exaustão, ele saiu do conselho e explicou por quê. Não demorou para outras 3 pessoas sobrecarregadas também saírem. Foi como se ele lhes tivesse dado permissão. Ele foi ao dermatologista. Começou a andar de bicicleta todo dia, algo que adorava. Começou a dormir 8 horas por noite. Não mais apenas as 5 ou 6 que antes dizia que bastavam. Pouco depois, seu sócio avisou, com apenas um mês de antecedência, que ia se aposentar, e Jerry teve que assumir todos os pacientes dele. Se Jerry tivesse lidado com essa responsabilidade e carga de trabalho extras ainda naquele antigo estado de esgotamento, talvez tivesse sido seu fim. Um ano antes. Esse estresse poderia ter lhe provocado um infarto, a esposa comentou. Felizmente, com a energia restaurada, ele conseguiu enfrentar o desafio com relativa facilidade. Teve clareza do que podia ou não assumir. Foi capaz de tomar decisões mais depressa e executá-las com mais eficiência. O descanso se mostrou um antídoto para o estresse pré-existente e futuro. E o manteve firme no estado sem esforço. Aprenda a relaxar. Parece esquisito que alguém precise aprender a tirar uma folga. Mas, nessa nossa cultura em que tudo funciona 24 horas por dia, algumas pessoas simplesmente não sabem relaxar. É irônico que, para elas, não fazer nada seja dificílimo. Joe Maddon, treinador do time de beisebol Los Angeles Angels, aprendeu que jogadores de beisebol profissionais costumam estar entre essas pessoas. Seria de esperar que Maddon, que trabalhou com os Angels durante 31 anos e que, nesse período, ocupou uma longa lista de cargos, entre eles treinador, olheiro, instrutor de tacadas, auxiliar técnico e instrutor da primeira base, defendesse uma preparação máxima e incessante. Sem dúvida, de acordo com ele, muitos jogadores aprendem a esperar exatamente isso. Ele explicou. Desde as categorias juvenis, os jogadores são ensinados a chegar ao campo cedo, treinar tacadas diariamente e se preparar para um jogo horas antes de seu início. Mas a temporada de beisebol é longa. Com 162 jogos, os times podem enfrentar períodos em que jogam quase todo dia durante um mês e meio. No outono, quando chegam às finais, muitos jogadores estão esgotados. No entanto, Maddon vê vantagem na arte de não fazer nada. Ele implementou essa ideia mudando a rotina de seus jogadores. Na Semana da Legião Americana, que acontece nos dias quentes de agosto, quando o desempenho dos jogadores costuma cair. Em vez de acumular horas de treino pré-jogo, ele diz a seus jogadores para só chegarem na hora da partida. Incentiva-os a dormir até tarde, a tirar cochilos e chegar descansados, do mesmo jeito que faziam quando eram adolescentes, como amadores. Não é que Maddon não esteja interessado em extrair o desempenho máximo de seus jogadores. É claro que ele quer um time de atletas de elite praticando o melhor beisebol da carreira. Só que ele acredita que períodos regulares, sem fazer nada, são a melhor maneira de conseguir isso. Ele disse, quando se descansa o bastante, a cabeça se mantém mais fresca. E, com a cabeça mais fresca, eles vão jogar melhor. A abordagem de Maddon teve um impacto transformador não só nos Angels como nos outros times que treinou na última década. Depois que lançou a Semana da Legião Americana em
Tampa Bay, em um ano Devil Rays conseguiu chegar ao World Series. Quando a levou para Chicago, o Cubs foi a equipe mais vitoriosa da liga nos 4 anos seguintes, inclusive vencendo a World Series de 2016. Incrivelmente, num período de 5 anos. O Cubs de Maddon venceu 21 de 24 jogos durante a semana da Legião Americana. Pesquisas recentes sobre fisiologia corroboram a solução contraintuitiva de Maddon. Estudos mostram que, para atingir o máximo desempenho físico e mental, é necessária uma cadência de gasto e renovação de energia, e isso não serve só para atletas. Na verdade, um estudo específico constatou que os atletas, músicos, jogadores de xadrez e escritores de melhor desempenho aprimoravam suas habilidades da mesma maneira, praticando pela manhã, em 3 sessões de 60 a 90 minutos, com intervalos entre elas. Por outro lado, os que faziam intervalos em menos quantidade ou mais curtos não tinham um desempenho tão bom. Relaxar é uma responsabilidade. Para maximizar os ganhos da prática a longo prazo, os indivíduos devem evitar a exaustão e limitar a prática a um volume do qual possam se recuperar por completo diária ou semanalmente, concluiu K. Anders Ericsson, o principal autor do estudo. Muita gente luta com o dilema entre não fazer o suficiente e fazer demais. Você já se forçou tanto além do ponto de exaustão em determinado dia que, no dia seguinte, acordou totalmente esgotado e precisou do dia inteiro para descansar? Para interromper logo esse ciclo vicioso, experimente esta regra simples: não faça hoje mais do que conseguiria se recuperar completamente hoje. Esta semana, não faça mais do que conseguiria se recuperar completamente esta semana. Podemos não ver os sinais de que já chegamos ao fim de um ciclo de energia. Ignorar a perda de foco, a baixa energia, a inquietação. Forçar a barra para continuar. Tentar compensar artificialmente com cafeína ou açúcar para superar a queda de energia. Mas, no final, a fadiga nos derruba, tornando o trabalho essencial muito mais difícil do que precisaria ser. O jeito mais fácil é recarregar continuamente nossa energia física e mental realizando pausas curtas. Planeje esses intervalos ao longo do dia. Dessa forma, seremos como aqueles indivíduos de alto desempenho que tiram vantagem do ritmo natural do corpo. Para isso, procure fazer o seguinte: 1. Dedique as manhãs ao trabalho essencial. 2. Decomponha esse trabalho em 3 sessões de, no máximo, 90 minutos cada. 3. Faça um breve intervalo, 10 a 15 minutos, entre as sessões para descansar e se recuperar. O poder da pausa de 1 minuto. Katrin Davidsdottir 49 é natural de Reykjavik, na Islândia. Ginasta que virou competidora de CrossFit, sua meta era ser a mulher em melhor forma física do mundo e vencer o campeonato mundial da modalidade. Em 2014, quando estava a centímetros de vencer o campeonato, subindo numa corda, ela empacou. Todos os músculos dos braços estavam esgotados. Mais um impulso para o alto e chegaria lá. Mas ela perdeu a força nas mãos e caiu no chão. Permitiram que tentasse outra vez. Porém, nesse momento, ela estava destruída, mental e emocionalmente. Tentou de novo, mas não conseguiu. Desistiu. No ano seguinte, Katrin decidiu contratar Ben Bergeron como treinador. Quando conversei com ele em meu podcast, perguntei-lhe sobre a competição de 2014. Ele me disse que, se logo depois de cair, ela tivesse tirado 1 minuto que fosse para repousar fisicamente e se renovar mentalmente antes de tentar outra vez, teria completado a subida na corda e chegado à final. Pense nisto. Tirar um único minuto para alcançar o estado certo, o estado sem esforço, para aproveitar a espantosa capacidade do corpo de se recuperar rapidamente teria feito toda a diferença para ela. Naquele dia. Assim, Bergeron mudou logo a abordagem dela. Toda a vida de Katrin passou a girar em torno de 5 coisas: treino, recuperação, nutrição, sono e mentalidade. E os resultados foram extraordinários. Naquele ano, com Bergeron como treinador, Katrin, além de se classificar para o campeonato, tornou-se a campeã de 2015. Foi coroada a mulher em melhor forma física da Terra. No ano seguinte, repetiu o feito. Na verdade, nos últimos 5 anos ela ficou entre as 5 melhores em todas as edições. Quando temos dificuldades, em vez de redobrar o esforço, deveríamos considerar interromper a ação, mesmo que por 1 minuto. Não devemos lutar contra nossos ritmos naturais. Podemos fluir com eles. Podemos usá-los a nosso favor. Podemos alternar entre períodos de esforço intenso e períodos de renovação.
A falta de sono está nos matando. Você sente que está dormindo bem menos do que antes? Coletivamente, todos estamos. Pesquisas mostram que hoje dormimos menos, quase 2 horas menos em média, do que 50 anos atrás. Isso não é irrelevante. Quem dorme menos de 7 horas por noite tem uma probabilidade maior de sofrer de doença cardiovascular, infarto, derrame, asma, artrite, depressão e diabetes e é 8 vezes mais propenso ao sobrepeso. A privação de sono é insidiosa. No estudo, os participantes que dormiam menos de 6 horas por noite apresentaram declínio da habilidade motora e cognitiva e cochilaram com mais frequência. Porém, mais preocupante foi a descoberta de que não somos bons em notar o impacto cumulativo da privação de sono sobre o corpo e a mente. Tendemos a pensar que, depois de algumas noites seguidas de sono insuficiente, podemos simplesmente dar um jeito de compensar a perda. Dizemos a nós mesmos que só precisamos de uma noite bem dormida para recuperar o sono. Mas, como esse estudo revelou, na verdade acumulamos uma dívida de sono a cada noite em que não dormimos as 7 ou 8 horas ideais. No 10º dia, os participantes tinham acumulado uma dívida tão grande que sofriam os mesmos efeitos dos que passavam uma noite inteira em claro. Embora afirmassem só se sentirem pouquinho sonolentos, seu desempenho indicava outra coisa. Como explica o autor do estudo, a rotina de dormir menos de 6 horas por noite resulta em déficits de desempenho cognitivo. Mesmo que tenhamos a impressão de que estamos adaptados a isso, dormir mais talvez seja o maior presente que podemos dar ao nosso corpo, à nossa mente e até ao nosso desempenho no trabalho. Profundo e ininterrupto. Shane Wise é professor de empreendedorismo da Universidade Ryerson, em Toronto, no Canadá. Em suas 2 décadas no setor de capital de risco, onde se especializou em apoiar empreendimentos de crescimento rápido no estágio de semente. Ele trabalhou com muitos fundadores extremamente motivados que operavam em ambientes de alto risco e elevada pressão. Em outras palavras, ele conhece muita gente que não dorme o suficiente. A mitologia do Vale do Silício nos leva a crer que os fundadores das empresas que mais revolucionaram e mudaram o mundo não têm tempo para algo tão trivial quanto o sono. Afinal de contas, a história da origem das empresas iniciantes de maior sucesso tende a envolver fundadores movidos à cafeína, programando durante dias e noites num transe sem parar até finalmente saírem, pálidos e de olhos fundos, com sua ideia de $1 bilhão. As observações de Wise divergem substancialmente dessa narrativa. Vi em primeira mão que a má qualidade e ou uma quantidade insuficiente de sono prejudica a mentalidade dos fundadores, ele diz, tornando mais difícil trabalhar com eles e deixando-os menos resilientes, o que, por sua vez, reduz a probabilidade de sucesso da nova empresa. Isso não surpreende quando se levam em conta as pesquisas que mostram que problemas de sono podem reduzir a atenção, a criatividade e a competência social. Todas qualidades fundamentais para empreendedores. Por ter testemunhado como dormir bem contribui para um raciocínio mais inovador, Wise decidiu fazer experimentos consigo mesmo. Ele queria ver se conseguia melhorar não só a quantidade de sono, mas também a qualidade. Especificamente, queria aumentar tanto a proporção de sono profundo em relação ao mais leve quanto o tempo de sono ininterrupto. Pesquisas mostram que as metas de Wise foram bem escolhidas. O sono profundo é fundamental em muitos aspectos da saúde, mesmo quando conseguimos dormir a noite toda. Se esse sono não for profundo, sofreremos privação de sono. Ao contrário do sono com movimentos rápidos dos olhos, na sigla em inglês, no estágio de sono profundo as ondas do corpo e do cérebro ficam mais lentas. É nesse estágio que as informações são armazenadas na memória de longo prazo, o aprendizado e as emoções são processados, o sistema imunológico é energizado e o corpo se recupera. Adultos saudáveis passam, em média, 13% a 23% da noite em sono profundo. 56 Assim, se você dormir 7 horas, isso significa de 50 a 100 minutos em estado profundo. Em outras palavras, cada minuto é precioso. Já a qualidade do sono tem a ver com quanto sono ininterrupto você consegue no total. É no sono ininterrupto que as ondas cerebrais e a frequência cardíaca chegam a um ponto que permite a restauração dos recursos fisiológicos e psicológicos. É por isso que raramente nos sentimos descansados quando despertamos várias vezes à noite.
Para tentar maximizar tanto o sono profundo quanto a qualidade do sono, Wise tomou algumas providências simples. Passou a se deitar à mesma hora toda noite, a desligar os aparelhos digitais 1 hora antes de se deitar e a tomar um banho quente antes de ir para a cama. Então monitorou o sono com seu smartwatch durante um mês. Registrou a frequência cardíaca, o tempo de cama, o tempo dormindo, a qualidade do sono e o percentual de sono profundo. Por que o banho quente? A ciência recente do sono constatou que os participantes que, antes de dormir, usaram aquecimento passivo do corpo com base em água, também conhecido como banho, dormiram mais cedo, melhor e por mais tempo. Isso parece não fazer sentido, já que nossos ciclos de sono estão associados a uma queda da temperatura corporal interna. Mas, de acordo com essa pesquisa, o segredo está na hora do banho, 90 minutos antes de se deitar. O autor principal explica que a água quente dispara um mecanismo de resfriamento do organismo, enviando o sangue mais quente do interior para a superfície, liberando calor pelos pés e mãos. Essa ação eficiente de remoção do calor corporal e declínio da temperatura interna apressa o resfriamento natural que facilita o adormecimento. 4 semanas depois, o sono profundo de Wise saltou para quase 2 horas por noite, um aumento de 800%. O sono ininterrupto cresceu 20%. Ele se sentiu mais inteligente, mais criativo e mais presente. Passou a acordar se sentindo renovado e disposto a enfrentar mais um dia. Como ele ressalta, passamos 1/3 da vida dormindo. Talvez esteja na hora de avaliar se não podemos fazer isso de um jeito melhor. Tire um cochilo sem esforço. Admito que nem sempre consigo obter a quantidade ideal de sono profundo ou de sono de qualidade. Mas sou o rei dos cochilos. Sorte a minha, porque pesquisas mostram que os cochilos podem compensar a dívida de sono. Na verdade, os cochilos aumentam o desempenho em tempo de reação, raciocínio lógico e reconhecimento de símbolos, mesmo em pessoas bem descansadas. Podem melhorar o humor e nos deixar menos impulsivos e frustrados. 60. No estudo, o cochilo foi tão benéfico para alguns tipos de memória quanto uma noite inteira de sono. O espantoso é que, num cochilo de 90 minutos, podemos obter os mesmos benefícios de aprendizado de um período de 8 horas de sono, diz o pesquisador. A ideia de tirar cochilos regulares é atraente para a maioria das pessoas com quem conversei, embora achem quase impossível colocá-la em prática. O que torna o cochilo tão difícil? Somos condicionados a nos sentir culpados quando cochilamos, em vez de fazer algo útil. É a combinação perfeita entre o medo de estar perdendo alguma coisa, a falsa economia de se forçar a continuar e o estigma do cochilo como coisa de preguiçoso ou de criança. Muito se escreveu sobre o efeito corrosivo da atual cultura da correria, em que usamos comentários como "não preciso dormir muito" ou "quem tem tempo para dormir", com certo orgulho. Mas, na verdade, a vergonha de dormir é uma tradição atemporal. O historiador e biógrafo presidencial Ron Chernow conta que quando Ulysses S. Grant, herói da Guerra de Secessão americana, tentou ir dormir às 11 da noite antes de uma batalha importante, um de seus comandantes lhe recordou incisivamente que Napoleão só se permitia 4 horas de sono por noite. Mesmo assim conservava o vigor das faculdades mentais. Grant, que dormia regularmente 7 horas, duvidou e rebateu: "Não tenho dúvida de que ele compensava o pouco sono noturno com cochilos durante o dia." Já está na hora de começarmos a pensar de forma diferente sobre os cochilos. A receita para tirar um cochilo sem esforço é a seguinte: 1. Observe quando a fadiga chegou ao ponto em que você sente que se concentrar dá muito trabalho. 2. Bloqueie luzes e ruídos com uma máscara para dormir e um fone com cancelamento de ruído ou um protetor de ouvido. 3. Ajuste o despertador para o horário desejado. 4. Ao tentar adormecer, expulse os pensamentos sobre o que poderia estar fazendo. Todos os seus afazeres ainda estarão lá quando você acordar. Só que, dormindo bem, você conseguirá concluí-los mais depressa e com mais facilidade. Nas primeiras vezes, talvez seja preciso se esforçar um pouco. Pode ser que você não durma de verdade. Mas continue tentando. Depois de descobrir a hora do dia em que provavelmente precisará de um cochilo, reserve esse tempo na agenda. Com alguma prática, os cochilos se tornarão sem esforço e sem culpa. Cochile como Dalí. A persistência da memória, o quadro mais famoso de Salvador Dalí, parece retratar ao fundo uma paisagem rochosa da Catalunha, onde o pintor nasceu. Mas, como boa parte da arte
Surrealista, a peça tem uma característica onírica e bizarra. Os relógios perderam a integridade e derreteram ao sol como queijo camembert. Uma mosca solitária produz uma sombra com forma humana. Um formigueiro se reúne. Pintado em 1931, no ápice do movimento surrealista, a obra catapultou Dalí para a projeção global. As influências de Dalí eram a arte do período impressionista e o Renascimento. Sua educação formal foi em Belas Artes, em Madrid. Com esse histórico, seria de esperar que Dalí pintasse representações exatas da vida. Como, então, ele se libertou dessas técnicas clássicas para criar justaposições evocativas de sonho e realidade? Ele tirava cochilos, pelo menos, a versão surrealista do cochilo. Dalí se sentava com os punhos para fora dos braços da cadeira. Numa das mãos, segurava uma colher. No chão, diretamente sob a colher, ele punha um prato de metal emborcado. Dalí fechava os olhos e relaxava. No momento em que começava a dormir, os dedos soltavam a colher. Blém. Os olhos de Dalí se abriam de repente e ele se enchia de nova inspiração para a próxima obra. Dalí explicou que, naquele momento fugidio em que mal se perdeu a consciência e no qual não se pode ter certeza de ter realmente dormido, ele ficava em equilíbrio no arame tenso e invisível que separa o sono da vigília. Os sonhos são um terreno fértil em soluções criativas para o que nos sobrecarrega todo dia. Mas, em geral, acordamos apenas com fiapos de ideias, que logo somem se não as registramos. Quando estiver buscando inspiração, a coisa mais fácil a fazer é descansar os olhos. Sente-se em sua cadeira favorita. Ajuste o despertador, deixe um lápis à mão e escreva o que lhe vierá. Mente quando seus olhos se abrirem. Quando paramos de lutar contra o ritmo natural do corpo, quando deixamos os outros nos ultrapassarem na corrida de quem consegue mais com menos repouso, uma corrida impossível de vencer, nossa vida ganha consistência, clareza e intenção. Retornamos ao nosso estado sem esforço.